Este é mais um vídeo da série Economia baseada em recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. Como seria o sistema político ou o sistema de governo em uma EBR? Eu já fiz alguns vídeos falando um pouco sobre isso, e o maior deles é o segundo vídeo da série, chamado Economia baseada em recursos, detalhando o conceito, parte 2, não precisamos de políticos. Só que nesse vídeo aqui eu pretendo abordar alguns temas que faltaram nos outros vídeos. E para quem não viu o segundo vídeo da série, ele basicamente diz que os sistemas políticos e de governos atuais não conseguem resolver os maiores problemas do mundo. Eles só administram os problemas, porque são ineficientes ao tentar resolver os problemas somente da forma com que eles sabem fazer, que é criar leis e utilizar o uso da força. E naquele vídeo eu dei exemplos de problemas como violência urbana, com mortes em decorrência de roubo, mortes no trânsito e destruição do meio ambiente. E eles tentam resolver esses problemas com mais leis, aplicando multas ou utilizando o uso da força com mais polícia e mais repressão. E eles não resolvem os problemas, só amenizam ou administram os problemas. Já uma EBR pretende resolver os problemas com o uso da ciência e da tecnologia, propondo soluções inteligentes e lógicas para resolver os problemas através de uma governança pelo método científico. No caso dos exemplos, a administração inteligente dos recursos naturais do planeta, proporcionando acesso gratuito a produtos e serviços para todos. Assim, ninguém teria motivo para roubar e, por consequência, ninguém morreria por crimes que envolvem dinheiro, que deixaria de existir. Para as mortes de acidentes no trânsito, todos os veículos seriam inteligentes e mais seguros, autônomos, com sistemas anti-colisão. Na questão do meio ambiente, todos os produtos seriam criados no conceito EBR, ao serem mais duráveis, de fácil reciclagem, serem ecológicos e com o fim de empresas que hoje poluem e desrespeitam o meio ambiente, visando economia de dinheiro ou lucro. Ao contrário, com a nova economia proposta, não seria baseada em consumo, como hoje, e sem essas empresas, naturalmente diminuiríamos a necessidade de mais extração de recursos naturais do meio ambiente ou preservando de forma mais eficaz. Mas além de soluções que buscam resolver os problemas na raiz, é lógico que existiriam leis, e a grande maioria das leis que existem hoje poderiam se manter. A diferença é que as novas não seriam criadas por políticos representantes, nem muito menos por ditadores, mas pela própria população, através de uma democracia direta com base científica. E para que isso fique mais claro, é preciso entender que uma EBR propõe que as pessoas cheguem às melhores decisões juntas, com base em estudos científicos. Em outras palavras, isso significa que as pessoas chegam às melhores decisões através de uma votação democrática, porém com base em ciência. Mas numa EBR, essa democracia não seria através de eleições para eleger políticos representantes, como hoje, e sim seriam votações para eleger diretamente as melhores ideias e melhores propostas para o melhor convívio social. Porém, isso não significa que tudo que a maioria decidir irá virar lei, pois as decisões devem ser baseadas em estudo científico e em direitos humanos. Dessa forma, já podemos responder à pergunta inicial e afirmar que o sistema político numa EBR seria uma democracia participativa com base em ciência e em direitos humanos, ou simplesmente, como já mencionado, democracia direta com base científica. E para esclarecer como seria essa democracia, ela teria base em direitos humanos, porque a proposta de uma EBR é que todo ser humano, independente das suas diferenças étnicas, de pensamento, de crença, de sexo ou o que for, devem ter acesso às suas principais necessidades humanas garantidas e com qualidade. Assim, como todos devem ser tratados com igualdade em direitos e deveres. Em resumo, todo ser humano deve ser tratado da melhor forma possível. Isso significa que nem todas as decisões votadas poderiam ser postas em prática se essas decisões de alguma forma ferem os direitos humanos ou a dignidade humana. E essa democracia teria base científica, porque nem todas as decisões tomadas pela maioria em uma votação poderiam ser postas em práticas se elas envolvem questões técnicas que cabem a profissionais técnicos, estudiosos e especialistas nessas questões.
Por exemplo, as pessoas que votarem em uma proposta que envolve recursos naturais e questões técnicas, isso passaria por um filtro de avaliação técnica e, se aprovada, ela seria posta em prática, mas se reprovada, não seria posta em prática. E os resultados do porquê foi negada, tudo isso seria apresentado de forma que fique clara para todos. Da mesma forma, as questões que não envolvem questões técnicas de recursos naturais e ciência e tecnologia, mas dizem respeito às questões do comportamento humano, passariam por uma avaliação dos direitos humanos e se não ferem a dignidade humana. Assim, dessa forma, ela seria posta em prática, mas se fere, não seria. E todo esse processo deve ser regulamentado e registrado em uma Constituição Federal, que é a lei máxima de toda a nação democrática, onde muitas constituições de vários países do mundo hoje já são baseadas nos direitos humanos. Então, numa EBR, cada constituição precisaria apenas ser renovada e adaptada à nova realidade desse sistema, onde o estudo e a ciência, a tecnologia, os direitos humanos seriam o norte a serem seguidos. Um sistema onde o dinheiro deixaria de existir e a maioria do trabalho seria realizado pelas máquinas. Dito isso, com os outros vídeos da série onde já abordei esse tema, acredito que já ficou claro como seria o sistema político em um EBR. Maiores detalhes e a formalização desse sistema devem ser construídos pelas pessoas que viveriam nessa realidade. Qualquer outra análise anterior seria mera especulação. O principal é que entenda que numa EBR as pessoas chegariam às melhores decisões juntas, baseadas em estudo científico, no conhecimento técnico e no respeito à dignidade humana. Compreendida essa questão, podemos passar para outra questão que podem fazer quem ainda não compreendeu, que é, mas afinal, por que a política numa EBR não pode ser numa democracia representativa como hoje? E para responder, só o que foi abordado nos outros vídeos da série e no início deste já responderiam essa pergunta, que é pela ineficiência que eles possuem de resolver os problemas. Mas respondendo de forma mais completa, a resposta é que até poderia ser através de uma democracia representativa, mas na realidade, numa EBR, os políticos e governantes naturalmente seriam desnecessários. Primeiro, é preciso entender que não é a intenção de uma EBR destruir os governos como em algumas ideologias que existem. Numa EBR, ao contrário, o fim dos governos formados por políticos e governantes seria uma questão natural, pela própria lógica do sistema econômico proposto. E como já mencionado diversas vezes nesse canal, uma EBR é uma proposta que pretende utilizar a ciência e tecnologia como ferramentas de gestão inteligente, ecológica e sustentável dos recursos naturais do planeta, de modo que isso possa trazer benefício social para toda a humanidade. E para isso, os recursos naturais do planeta devem ser declarados patrimônio e herança comum de toda a humanidade. Assim como todas as cidades devem ser planejadas e projetadas de uma forma que facilite o acesso dos seus moradores aos recursos e serviços. E para isso, a tecnologia é um item fundamental, e é isso que faz com que os políticos sejam desnecessários, pois para administrar uma cidade altamente tecnológica, não é necessário políticos, na forma de um prefeito, governante ou um presidente no caso de um país, mas é necessário profissionais com capacidade técnica para isso. Por exemplo, uma cidade EBR teria toda a sua infraestrutura baseada em ciência e tecnologia. Então, para assumir essa gerência, é necessário profissionais técnicos, pois se acontece algum problema, são os técnicos e profissionais especialistas nessas questões que iriam resolver os problemas, e não os políticos. Por exemplo, no centro administrativo da cidade, que seria inteligente e em grande parte automatizada, assim como diversas áreas da cidade, na questão de saneamento, energia, transporte, etc., as poucas pessoas que iriam trabalhar nessas áreas de forma voluntária teriam que ser profissionais formados e capacitados para esse trabalho. Assim, apenas quem tiver o melhor currículo iria ocupar essas funções. Do contrário, para que você iria precisar de políticos ocupando uma função administrativa numa cidade como essa, se ele não é um técnico e não tem competência técnica para assumir uma função administrativa dentro dessa administração, que deve ser composta por profissionais especialistas em ciência e tecnologia? Ou seja,
Não faz sentido votar em políticos para ocupar funções administrativas num centro administrativo tecnológico, mas sim é preciso de técnicos da área e um político não tem competência técnica para tal. Mas há quem ainda não compreendeu essa proposta e questione: e quem criaria as leis? E novamente, respondendo à pergunta, como já mencionado, os próprios moradores das cidades, como disse, através de uma democracia direta, mais participativa, baseada nos princípios EBR, já que para que a proposta seja posta em prática, as pessoas devem aderir à EBR porque elas querem, de livre e espontânea vontade. Então, se elas querem a implantação do sistema e concordam com ele, é lógico dizer que elas iriam seguir os seus princípios, pois a recompensa é que todas as pessoas teriam as suas principais necessidades atendidas com qualidade, de forma gratuita, e para garantir isso, iriam se reunir para tomar as melhores decisões, para que elas mesmas se beneficiem. E como já mencionado antes, qualquer decisão final seria passada por um filtro, como já mencionei. E nesta nova realidade, a grande maioria das pessoas teriam a capacidade, o bom senso para propor as melhores ideias e leis, graças ao aumento no nível de informação, conhecimento e educação que todos teriam acesso de forma gratuita. Ao contrário de hoje, onde o conhecimento e a educação de qualidade, além de toda a estrutura e a retaguarda social que permite que algumas pessoas se formem da melhor forma possível, e como hoje isso se restringe a apenas uma parcela da população, que tem os melhores acessos, os melhores recursos financeiros, é isso que, entre outras coisas, atualmente inviabiliza uma democracia direta nos dias atuais. Ao contrário, numa EBR, com todas as pessoas tendo acesso aos melhores recursos, proporcionando qualidade de vida para todos, junto com educação de qualidade, isso capacitaria a população para se tornar a sua própria gestora e realizar uma autogestão consciente, baseada nos princípios EBR, além de terem mais tempo para se envolver nas questões políticas, já que a maioria da população não iria trabalhar, pois as máquinas ocupariam a maior parte do trabalho, e aqueles que trabalhariam de forma voluntária, trabalhariam poucas horas do dia ou da semana. Assim todos teriam mais tempo para as questões de cidadania, e não como hoje, onde todos têm que viver em função do trabalho, para ganhar dinheiro, e acabam deixando as questões políticas de lado, e assim os políticos fazem o que querem. Ao contrário, com mais tempos livres e livres da obrigação do trabalho, o convívio social naturalmente seria mais ativo, fazendo as pessoas se tornarem agentes políticos ativos. E graças à distribuição gratuita de produtos e serviços e o livre acesso aos serviços, a criminalidade seria reduzida drasticamente. Então, a soma de mais aumento na educação, redução de crimes, menos pessoas ocupadas com o trabalho, participando ativamente nas questões políticas, já que as máquinas fariam a maior parte do trabalho, a população seria perfeitamente capaz de se autogerir de forma mais democrática, sem a necessidade de representantes políticos. Conclusão: tanto nas questões técnicas como as do convívio social, numa EBR, os políticos e governantes seriam totalmente desnecessários e dispensáveis, ou seja, não haveria necessidade de existir políticos e governantes por uma própria condição natural do sistema, sem a necessidade de uma revolução ou utilizar o uso da força, mas simplesmente com o auxílio da ciência, da tecnologia e da inteligência humana, que no EBR seria o item fundamental. E todas as cidades iriam se conectar umas às outras em uma grande rede que pode perfeitamente ser dividida em estados ou distritos que iriam interagir entre si e poderiam pertencer a uma grande federação administrativa, que pode ser na região capital de um país, que pode se comunicar com outras federações e de uma forma integrada com os outros países, que nesse sistema devem ter as suas fronteiras abertas, para que eles mesmos sejam beneficiados, e assim unidos dentro de um conceito EBR, poderiam tornar esse mundo um mundo realmente globalizado, com as nações e países se comunicando e trocando informações, conhecimento e dividindo os recursos do planeta, que antes de tudo seriam declarados patrimônio e herança comum de toda a humanidade, para que todos os seres humanos sejam beneficiados, sem a necessidade de políticos e governantes.
E se uma nação, por questões culturais, quiser deixar uma rainha ou um rei como uma figura de decoração, como a rainha da Inglaterra, que não decide nada e só serve de enfeite, se toda a população concorda em manter uma figura assim, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. E se quiserem fazer o mesmo com um representante eleito democraticamente em um país, para que ser como se fosse um porta-voz de uma nação, mas sem nenhum poder sobre a população de decisão executiva, eu também não vejo problemas, desde que o sistema funcione de forma através de uma democracia participativa, com as decisões tomadas em conjunto, de livre e espontânea vontade, por toda a população, não por um grupo específico, porque senão isso descaracterizaria a proposta de um EBR, cujas decisões devem ser tomadas em conjunto e, em primeiro lugar, devem ser respeitar a dignidade humana e devem ser tomadas as decisões com base em estudos científicos e não em ideologias e opiniões pessoais de um grupo de pessoas ou de um único representante, por mais que a opinião seja de alguém bem intencionado. Então, concluindo, numa EBR, os políticos e governantes seriam totalmente desnecessários, já que as decisões seriam tomadas com base em estudo científico e através de profissionais técnicos e especialistas, mas também com a participação de toda a população, através de uma democracia direta e realmente participativa. Da mesma forma que, para se chegar a uma EBR, as pessoas da população em geral devem se reunir para implantar esse sistema. Do contrário, se for imposta sobre a maioria através de um governo ou um grupo de pessoas, aí sim isso não daria certo e iria virar uma ditadura, como todas as outras. Do contrário, com um movimento espontâneo, de livre e espontânea vontade, de livre adesão, partindo de baixo para cima, isso não aconteceria. E para que isso fique claro, e como, apesar de nossas diferenças, nós podemos nos unir para mudar o sistema e chegar a uma EBR, isso é tema para um dos próximos vídeos da série. Então, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos da série, compartilhe a mensagem para a divulgação e até lá, um abraço a todos!